Amados irmãos, estamos aqui mais uma vez no nosso encontro da Escola Bíblica Dominical com o nosso tema O Único e Verdadeiro Deus. A nossa lição hoje é Deus é Espírito. Iremos falar um pouco sobre quem é Deus. Deus é Espírito, Deus é relacional. Deus é relacional. Deus, no caso, possui uma vontade. Deus é pessoal. Deus possui um intelecto e outros fatos mais. Mas vamos orar. Vamos orar para que Deus continue falando no nosso coração. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado mais uma vez por esse dia, por essa manhã. Muito obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor. Santo, maravilhoso Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração nesta manhã. Revela-te ao nosso coração. Que o Senhor Jesus Cristo seja aquele que ministra esta aula ao coração daqueles que estão nos ouvindo. Te pedimos a Tua orientação, ó Espírito Santo de Deus. Te pedimos a Tua instrução, a Tua iluminação, para que possamos entender o assunto que será aqui explicado. É em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus é Espírito. Deus não é material ou corpóreo. Deus não possui um corpo físico. Duas das maiores implicações dessa verdade são: Deus não está confinado a nenhuma restrição física, tão comum à humanidade. Deus não é visível e, portanto, nunca deve ser degradado ou construído imagens feitas por homens. Ou seja, amados irmãos, Deus é Espírito. Espírito não possui corpo, nunca possuiu. E o fato nos mostra é que Deus não está confinado a um espaço físico. Deus não está confinado a uma imagem feita por mãos humanas. Deus não está confinado a uma sala. O próprio Salomão, quando construiu o templo de Jerusalém, disse: porventura Deus estaria aqui? E ele percebeu que aquele grande templo não iria ali prender, ou seja, não iria limitar a pessoa de Deus àquele santuário construído por ele. Então, amados irmãos, Deus não é visível a uma imagem feita de escultura de pedra, de gesso, a uma escultura talhada na madeira, Não, Deus não está preso a nada disso. Deus é Espírito. Tudo isso é criação humana. Tudo isso é o quê? Tudo isso chama-se idolatria. Atrair práticas que denigrem a imagem de Deus. Atrair práticas que ferem a imagem de Deus. Quando Deus é Espírito, Deus não está preso a ninguém, a nada. Deus é livre, Ele age, faz como Ele quer, age como Ele quer. E aqui está muito claro feito, que Deus não é visível a nenhuma imagem feita pelo homem. O Deus é visível na natureza, tudo é visível. Claro que Deus não é a natureza, Deus criou a natureza. Se eu falasse que Deus é da natureza, eu estaria falando que a natureza representa Deus, eu estaria fazendo o quê? Enfatizando o panteísmo. Porque o panteísmo enfatiza que a árvore é Deus, que o mar é Deus, que o céu é Deus, nada disso. Deus criou tudo isso para a glória e honra do nome dele. Deus é Espírito. Às vezes a Escritura fala de Deus como se ele possuísse um corpo físico. Existe referência de seus braços, a Bíblia fala de os braços de Deus, as costas de Deus, o sopro de Deus, os ouvidos de Deus, os olhos de Deus, a face de Deus, os pés de Deus, os dedos de Deus. Como explicaremos a referência à luz da verdade de que Deus é Espírito? Mas a Bíblia fala a mão de Deus, os olhos do Senhor estão atentos. Eu vou passar, Moisés, e você verá somente as minhas costas. O sopro divino, os ouvidos de Deus ouvem, os olhos de Deus estão em todo lugar. Os dedos de Deus, a mão de Deus, mas Deus é Espírito. Como é que agora a Bíblia fala partes humanas da pessoa de Deus, enfatizando partes humanas de Deus no contexto bíblico? Como é que a gente pode entender de maneira clara, de maneira assim compreensível, essa ênfase que é feita nas partes do corpo humano, enfatizado na pessoa de Deus? Veremos aqui agora, amados irmãos. Deus é Espírito. Na teologia, essas referências são consideradas duas expressões: antropomórficas e antropopáticas. Antropomórficas são o quê? São textos ligados à palavra grega antropos, que significa homem, e a palavra grega morfê,
que significa forma. Então, no contexto do Antigo Testamento, Deus está simplesmente atribuindo a si mesmo características humanas com o propósito de comunicar uma verdade sobre si mesmo para que o homem o compreenda, ou que o homem possa compreendê-lo. Então, quando vemos falar da mão de Deus, os braços de Deus, os olhos de Deus, os ouvidos de Deus, a boca de Deus, o narrador está enfatizando partes do corpo humano para que o leitor, que é aquele que está lendo a Bíblia e é também um intérprete do texto bíblico, ele leia e interprete de maneira coerente, fazendo uma correlação da visão do narrador para a visão do corpo humano. Então, para ser compreensível ao leitor, o narrador, o escritor, fez-se obrigado a colocar partes do corpo humano na pessoa de Deus, para que o leitor entendesse as ações de Deus no Antigo Testamento. Porque o povo de Israel, o povo judeu, só entendia quem era Deus, o escritor agindo desta maneira. Do contrário, ninguém entenderia nada, irmãos. Ninguém entenderia nem compreenderia nada. Então é uma linguagem antropomórfica. É uma linguagem relacionada às formas do homem na pessoa de Deus. Claro que sabemos que Deus é Espírito, isso é claro e conclusivo. Mas, para a compreensão melhor, nós temos que entender que a Bíblia do Antigo Testamento foi escrita dessa maneira, atribuindo formas humanas à pessoa de Deus. Deus é Espírito. E as expressões antropopáticas, então duas expressões antropomórficas e antropopáticas. Do grego anthropos e da palavra grega patos, significa sentimento, patos. Deus está simplesmente atribuindo a si mesmo sentimentos humanos, com o propósito de comunicar uma verdade sobre si mesmo, para que o homem possa compreendê-lo. Então, antropopática, sentimentos do homem, choro, ira, arrependimento, ódio, temor. Tudo isso são sentimentos, tristeza, alegria, sentimentos humanos, atribuídos à pessoa de Deus, conforme está lá em Êxodo 19:4. Vós tendes visto que filhos dos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe sobre mim. Quando Deus liberta o povo de Israel da opressão do Egito, Deus trouxe isso é uma linguagem poética do Antigo Testamento, no livro de Êxodo, escrito por Moisés. Deus trouxe o povo de Deus sobre asas, ali a mão de Deus agindo, olha, no meio do povo de Israel. Israel viu as 10 pragas do Egito cair sobre o Egito de maneira poderosa. A mão de Deus, olha aí, a mão de Deus, o sentimento de ira de Deus sobre o faraó do Egito, porque ele estava resistindo à ordem de Deus que libertasse o seu povo da sua opressão e deixasse ir para o deserto adorá-lo. Em Salmo 17:8, guarda-me com a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. O leitor aí, de uma maneira poética, enfatiza que Deus tem asas para a proteção de Deus, a segurança de Deus, o socorro de Deus, a bondade de Deus, o livramento de Deus. É isso que o escritor quer mostrar com referência a uma linguagem antropopática de Deus. Provérbio 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos, ou seja, Deus está vigiando a terra. Deus está observando a terra. E observando principalmente quem? Os maus e os bons. Suas ações, suas práticas, seu falar, seu agir, seu comportamento. Tudo isso Deus está, então, os olhos de Deus representam a vigilância de Deus sobre esta humanidade. Diz o texto, Provérbios 6,16, essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamento perverso, pés que se apressa a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentira e o que semeia contenda entre irmãos. Então são 6 coisas e a 7ª o Senhor abomina. Fatos ligados a sentimentos do homem,
Sentimentos do homem que Deus odeia, que Deus pune, que Deus abomina, escrita por Salomão no seu livro de Provérbios. E Gênesis 6:6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. O narrador aqui coloca um sentimento humano, arrependimento. O Senhor se arrepende? Deus se arrependeu de ter feito o homem? Deus se arrependeu de ter feito o homem à sua imagem e semelhança? Deus se arrependeu de ter criado Adão, criado a mulher à sua imagem e semelhança? Jamais. Arrependimento aqui no contexto hebraico significa Deus mudou de planos. Qual era a intenção de Satanás? Que Deus destruísse o homem e a mulher ali, ele dominasse todo o planeta. Porém, Deus, que é onisciente, percebendo o plano de Satanás, Deus cria uma válvula de escape para o homem. Está lá em Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, tu lhe ferirás, porém ele pisará, tu lhe ferirás o calcanhar. Porém, o filho da mulher pisará na tua cabeça. Deus já mostrando o escape que viria anos depois, na pessoa de seu filho Jesus, para aniquilar toda a ação de Satanás feita sobre a terra. Então, os textos aqui nos mostram a ação antropopática de Deus. Sentimentos do homem dados a pessoa. Quando você lê o Antigo Testamento, você percebe todas as ações, uma linguagem antropomórfica, uma linguagem antropopática. Sentimentos do homem dado a Deus, formas humanas dadas a Deus. Então essa é uma linguagem escrita no Antigo, principalmente no Antigo Testamento todo, tem essa ênfase, mostrando a pessoa de Deus agindo no meio do povo de Israel e agindo na humanidade, e agindo também sobre as nações inimigas de Israel. Continuando, Deus é Espírito, Deus possui uma vontade. A Escritura claramente revela que Deus possui uma vontade, o poder de determinar suas ações, o que ele vai fazer. E o propósito ou fim de sua criação, o que ele vai fazer com o que ele fez. As escolhas de Deus fluem de quem ele é. Sua vontade é uma expressão de seu ser, de sua disposição. É importante entender que a vontade de Deus e a vontade do homem são duas coisas bastante diferentes. Nós percebemos, irmãos, que Deus tem a sua própria vontade para tudo. E o homem não pode interferir em nada do que Deus faz. Ainda que queira interferir, no caso de Moisés, quando Deus mandou que Moisés se afastasse, que ele ia aniquilar toda a nação de Israel, Moisés intercedeu, clamou a Deus, visando, lançando para Deus qual era o propósito que Deus tinha à nação de Israel, o que as nações iriam falar. Deus então muda os planos e conserva a nação, mas disse que iria punir aqueles rebeldes conforme puniu que estavam no deserto e só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Então nos mostra que a vontade de Deus, ela é, irmão, soberana e poderosa. Ninguém interfere na vontade de Deus, é boa, perfeita e agradável. Nós, seres humanos, é que não entendemos, não compreendemos as ações de Deus e a sua vontade. As escolhas que Deus faz. Muitas vezes oramos, muitas vezes clamamos, muitas vezes intercedemos. E muitas vezes vemos que Deus age de outra maneira. Deus age da maneira contrária a quem está orando. Por quê? Deus não viu, Deus ouviu. Quer dizer que Deus não me atendeu, Deus me abandonou. Não, Deus não abandona nem renega ninguém. A vontade dele é que é soberana e verdadeira. Agora a vontade de Deus e a vontade do homem é outra. A vontade do homem tem que estar em consonância com a vontade de Deus. E não separada. E nem tudo que o homem quer é o que Deus quer. Nem todo propósito que Deus deseja é o desejo nem todo propósito que o homem deseja é o propósito que Deus deseja. Muitas vezes oramos por uma pessoa que está enferma, gravemente enferma, para que o Senhor cure e restaure. E o Senhor não cura, restaura, promove para o céu. Deus não me ouviu, Deus foi perto. Não, Deus ouviu. Agora só que Deus é onisciente. Deus anteviu a coisa lá na frente e que nós nem chegamos lá ainda e nem vamos chegar. Então o texto mostra que a vontade de Deus ela é soberana.
E que sua vontade é uma expressão do seu ser e de sua disposição. Ele abençoa quem ele quer abençoar. Ele perdoa quem ele quer perdoar. Ele cura quem ele quer curar. Ele protege quem ele quer proteger. Ele livra quem ele quer livrar. Conforme o hino diz lá. Se Deus curar, ele é Deus. Se não curar, ele continua sendo Deus. A gente não pode servir a Deus pelo que ele faz. Eu vou servir a Deus porque Deus me abençoa, Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa, Deus me deu dinheiro, salário alto. Não, eu tenho que servir a Deus pelo que ele é. Deus soberano e verdadeiro, não pelo que ele faz. Isso não é adoração, isso é barganha. E barganha não agrada a Deus, nunca adorou a Deus. Com Deus é tudo ou nada. Deus é indivisível. Deus opera na sua soberania e na sua vontade. Continuando, Deus é pessoal. Deus é consciente de sua própria existência. Mas essa é a mais fundamental característica de uma pessoa. Deus sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é. Ele tem o controle de tudo. Ele sabe do que ele é capaz de fazer. Ele sabe do que ele é capaz de agir, de transformar, de operar, de não agir. Porque ele é pessoal. Ele é autoexistente. Deus é autoexistente. Controla tudo, dirige tudo, domina tudo nas mãos dele. Então ele é um ser pessoal. Ele se relaciona pessoalmente com o homem. É o chamado Deus pessoal. A sua própria existência mostra que ele é um ser pessoal. Adão e Eva, na viração do dia, Deus vinha e conversava com Adão e Eva no Éden. Ser pessoal. Quando o homem caiu no Éden, Deus apareceu. Onde estás, Adão? Onde estás, Eva? Os dois se esconderam. Nos esconderam que tivemos medo do Senhor, porque estávamos nus. Quem disse que vocês estavam nus? Deus veio na vida e percebeu que Satanás já tinha feito o pecado, porque Deus é onisciente. Deus pessoal. O Deus pessoal. Aquele Deus pessoal, quando Agar lançou aquele Ismael num local e ficou de longe vendo a criança morrer. E o anjo surge e lança uma promessa para Ismael, fala ao coração de Agar, Agar volta para a tribo onde estava Abraão e Sara, e Deus abençoa Ismael, fazendo dele uma grande nação, tão quanto o povo de Israel. Porque ele era descendente de Abraão, Deus pessoal, Deus que visita. Quando Moisés estava no Monte Sinai, Deus se relaciona pessoalmente com ele, conversa com ele, dialoga com ele, opera maravilha com ele, porque é um ser pessoal. Deus é pessoal. Deus é pessoal ainda. Existem várias religiões fora do cristianismo, que é o conceito de Deus como budismo, taoísmo, shintoísmo, sikhismo, ou uma essência que habita dentro de tudo isso, o panteísmo, da palavra do grego pan, tudo, e theos, Deus. Então são religiões fora do cristianismo. Aqui o budismo se adora um ser lá, Siddhartha Gautama, Buda. O taoísmo, a religião Tao do Japão, shintoísmo, sikhismo na Índia, que adora vários deuses, mas não são deuses pessoais. São deuses que exigem um preço. São deuses que exigem um pagamento, são deuses que exigem, no caso, uma adoração, a morte de alguém. São deuses que não são pessoais, é chamado panteísmo. O Deus da Bíblia é uma pessoa real, que está ciente de sua própria existência como distinta de todos os outros seres e todas as coisas. O Deus da Bíblia tem consciência de que ele é um ser pessoal, que visita o homem a toda hora e a todo momento, que visita o cristão a toda hora e a todo momento, que perdoa o cristão, que abençoa, guarda o cristão, protege o cristão, dá graça ao cristão para suportar as lutas, diversidade da vida, visita esse cristão, encoraja ele, anima ele, aviva ele, dá ânimo, revigora as forças dele, diga ao fraco que eu sou forte. Diga àquele que está caído que se levante, porque eu sou o Senhor. Diga, não fique prostrado, levante-se e ande. Então, são ênfases dadas ao Deus pessoal, que está ali para animar, para avivar, para abençoar, para encorajar o seu povo a continuar firme até a volta de seu Filho Jesus Cristo. Deus possui o intelecto. Deus possui o intelecto. O intelecto é considerado uma das características primárias da personalidade da pessoa humana. A palavra vem do latim, intelligere. Inter, entra no meio e legere, selecionar ou escolher. Se refere à habilidade de raciocinar, perceber ou entender.
Então, de acordo com as Escrituras, Deus possui um intelecto que vai muito além da compreensão humana. Nada está além do seu conhecimento ou entendimento. Salmo 9, 5, 6. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrasaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas. Então nos mostra que Deus possui um intelecto. Deus age através da sua inteligência. Deus tem controle, sabe muito bem o que faz. Deus tem a habilidade de raciocinar, de perceber, de entender tudo ao seu redor. Não precisa do homem ser conselheiro de Deus. Não precisa do homem orientar Deus em nada. Não precisa do homem interagir, ou seja, não faça assim, não precisa disso não. Porque Deus sabe trabalhar e fazer tudo muito bem. Não é a nossa vontade, não é o nosso querer que vai mudar a ação de Deus. Não é a minha oração, porque eu não vou orar mais a Deus, que Deus me abandonou, Deus não abandona ninguém. Deus me deixou, Deus não deixa ninguém. Eu orei, Deus não me ouviu, mas fez a vontade dele, porque ele é inteligente em tudo que faz. Porque eu orei a Deus, porque Deus não me protegeu. Segundo o querer e a vontade dele, protegeu. Você é que não entendeu a proteção de Deus, mas que ele protegeu, porque Deus é inteligente em tudo que faz. Nós é que não entendemos. Entendeu? Deus sabe o que faz, nós é que não sabemos o que pedir. Diz um adágio popular o seguinte: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então Deus manda, nós que temos juízo, temos a obrigação de obedecer a Deus. Porque se não obedecer, vamos pagar um preço caro, porque Ele é Deus e nós somos seres mortais, pecadores, indignos da misericórdia dEle. Temos o que temos, somos o que somos, porque Deus nos perdoa, Deus sempre nos visita, Deus sempre nos ouve, Deus sempre soluciona os nossos problemas segundo a vontade e o querer dEle, porque Ele tem controle intelectual e de tudo. Deus é pessoal. A Escritura verdadeiramente nos mostra que Deus não é uma força impessoal, se movendo no universo impensadamente, nem mesmo um poder caprichoso, friamente manipulando sua criação com um propósito egoísta. A Escritura nos ensina que Deus é um ser pessoal, que possui tanto intelecto como vontade, e que é capaz de entrar em um relacionamento pessoal com o homem. Então a própria Bíblia nos mostra que Deus é um ser pessoal. Ele não está no universo, passeando pelo universo, passando pelos planetas. O homem está lá embaixo, eu criei o homem, formei o homem, mas o homem se rebelou, tem muito homem desobediente, tem muito ser humano que não me obedece, então eu vou largar ele à própria sorte. Não. Deus tem amor pela sua criação. Deus cuida da sua criação. Deus abençoa a sua criação. E olha que Jesus falou que Deus vai derramar chuva sobre ímpios e cristãos. Então Deus abençoa tanto o ímpio como cristão, Deus abençoa. Porque Deus não é egoísta. Deus não tem partidarismo com Deus. Não tem manipulação com Deus. Deus não é egoísta ao ponto, vou abençoar fulano, vou largar fulano. Não, Deus abençoa todos, visita todos, porque Ele é um ser pessoal. Ele se move, Ele tem o controle de tudo. A terra tem terremoto, tem maremoto, tem tsunami, tem tudo a terra. Mas Deus está no controle de tudo. A Bíblia nos ensina que Deus é um ser pessoal. Ele é inteligente, sapientíssimo. Deus é sapientíssimo. A sabedoria no último nível, sapientíssimo. Muito, muito além da sabedoria humana. O homem tem sabedoria. O homem é sábio. Deus é sapientíssimo. A vontade que é capaz de entrar no relacionamento. Deus é capaz de entrar no relacionamento pessoal com o homem. O próprio Jesus falou: vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Deus sempre chama o homem até Ele. Deus sempre convoca o homem para ir até Ele. Deus sempre quer ter um relacionamento pessoal com esse homem. Sentar, conversar, dialogar, ouvir a oração, ouvir o clamor, ouvir a intercessão, ouvir o choro, ouvir muitas vezes as queixas. E Deus sempre ouve, porque Deus é um ser pessoal. Deus ama o homem e sempre amará. Até o último momento da terra, Deus continua amando o homem. Apesar que esse homem não ame a Deus, Deus continua amando. Deus o continua amando porque Ele é obra e criação de Deus. Então, Deus, apesar do diabo colocar no coração do homem que nada, Deus lhe abandonou, Deus lhe deixou, Deus lhe relegou a própria sorte, mentira do diabo.
O diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus disse que veio para dar vida e vida em abundância. Essa vida implica em quê? Essa vida implica em comunhão com Deus, intimidade com Deus, união com Deus, amor a Deus, submissão a Deus, temor a Deus. Tudo isso implica a pessoalidade de Deus para com o homem. Deus possui uma vontade. Deus é o único ser que é completamente livre para fazer qualquer coisa que propõe em si mesmo, sem limitações ou a possibilidade de falhas. Em contraste, as mais firmes decisões do homem, mais poderoso, frequentemente acabam em nada. Isaías 46, 9 e 10 diz o texto: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então Deus possui uma vontade. E a Assembleia de Deus é livre. Ninguém pode, nem o diabo pode interferir na vontade de Deus. Nunca interferiu, nem agora que vai interferir. Nem o homem pode interferir. O homem faz 1001 projetos. O homem faz 1001 propósitos. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu tenho um carro, eu tenho uma mansão, eu tenho uma casa, eu vou fazer isso aqui, fazer aquilo ali, vou fazer aquilo. No final, nada dá certo. Por quê? Porque Deus não está no meio de tudo aquilo que ele fez. Ele não pediu o consentimento de Deus para fazer aquilo tudo que está ali. Entendeu? Os propósitos do homem, feitos sem autorização, sem orientação, sem um controle, sem a direção de Deus, vai tudo por água abaixo. Conforme uma das provas morais da existência de Deus, segundo Tomás de Aquino, que ele diz: a alma mortal. O ser humano almeja 1001 coisas, irmãos. Almeja riqueza, glória, poder, fama, dinheiro, mansões, casa. Ele almeja tudo isso ele almeja, irmãos. Porém, ele esquece que ele é um ser mortal, sujeito à morte, à enfermidade, à decadência e sujeito, muitas vezes, se não entregar a vida a Jesus, ao inferno. Então ele reconhece que ele é um ser mortal. Por mais que ele tenha tudo, um dia tudo vai acabar. Por quê? Porque Deus não está no controle de tudo. Então Deus, ele é livre, ele opera, ele age, ele faz como ele quer, ele age como ele quer e age sem falha alguma. Tudo está debaixo do controle de Deus, tudo está debaixo da vontade de Deus. Ainda que o homem queira manipular, ainda que o homem queira perseguir, ainda que o homem queira criticar, o que Deus determina é o que se cumpre. Quer o homem creia, quer o homem não creia. Quer o homem aceite, quer o homem não aceite. A vontade de Deus sempre será soberana. Não adianta fugir, o próprio Jó reconheceu. Eu só te conheci de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando Jó questiona Deus, Deus faz um discurso para Jó: onde estavas tu quando eu criei o mundo? Onde estava você quando eu fiz isso, aquilo? Jó questiona por Deus, no discurso de Deus, Deus questiona Jó do princípio ao fim, ao ponto de Jó reconhecer: eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E bem sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então todo plano de Deus acontece, ou para o bem ou para o mal, mas acontece. Acontece que Deus opera e opera com perfeição. Porque ele é santo, é perfeito, é digno de glória, honra, poder e majestade. Tudo que ele faz é perfeito. Nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós somos dependentes, nós somos meros mortais, dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Deus é relacional. É um testemunho das Escrituras que Deus deseja ter um relacionamento pessoal com sua criação e especialmente com o homem, o qual foi criado à sua imagem. Uma das maiores verdades do cristianismo. Deus não é impessoal, que é incapaz de entrar em relacionamento com outros, e o homem não é um acidente cósmico, sozinho no universo. Deus criou o homem para que o homem o conheça e seja receptor de sua bondade. Então é um testemunho da Bíblia, de que Deus deseja ter um relacionamento pessoal com o homem e com a sua criação. E que o homem foi criado à imagem, façamos o homem. Gênesis 26 lá. Gênesis, salvo engano, Gênesis, o capítulo de Gênesis que está lá no texto.
mostrando, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Está muito claro o texto ali, mostrando o Deus Criador formando o homem a sua imagem e semelhança. Deus não é impessoal. Deus é tão pessoal que ele é capaz de entrar no relacionamento com o homem, e em relacionamento com este homem, Deus transmite ao homem bondade, misericórdia, fidelidade, transmite a ele amor, compaixão, transmite a ele ajuda, auxílio, transmite a ele fé, confiança, esperança, transmite a ele vida. Isso mostrando que Deus é um ser relacional, se relaciona com o homem a todo momento e a toda hora. Deus é relacional. Quando o relacionamento do homem com Deus foi quebrado, devido ao pecado, Deus enviou seu próprio Filho para que o relacionamento pudesse ser restaurado. Aqueles que foram reconciliados com Deus, por meio da fé em seu Filho, Jesus Cristo, este Deus usa um relacionamento, Deus busca um relacionamento pessoal, vive e crescente com eles. Então o relacionamento de Deus, aqui neste mundo, se enfatizou na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, quando ele envia seu Filho ao mundo, e aquele que crê em Jesus, confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, aceita na fé, pela fé, que Jesus é o Filho de Deus, esse realmente tem um relacionamento pessoal com Deus, porque Deus busca, o próprio Jesus falou, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele falou claramente isso aí. Fala o texto também que Deus busca um relacionamento pessoal, vive crescente com essas pessoas que entregaram a vida a Jesus. Então um dia uma pessoa entrou na igreja, ouviu a pregação pastoral, aquela pregação pastoral falou ao seu coração, o Espírito Santo o convenceu, ele levanta-se, aceita Jesus como Salvador, torna-se um cristão, filho de Deus, é batizado nas águas, torna-se um cristão verdadeiro, fiel, e agora tem que continuar firme e constante na obra, tomando o arado a cada dia, seguindo, olhando para trás, mas seguindo em frente. Se ele abandonar o arado, se ele abandonar o caminho, o Espírito Santo continua ali, trabalhando com ele, para ele voltar, retornar ao caminho onde ele iniciou. Porque Deus busca um relacionamento pessoal, vive crescente com o homem. E nesse relacionamento vive constante, Deus está sempre avivando, abençoando, edificando, trabalhando, moldando, aperfeiçoando a vida desse cristão, para que ele possa cada dia ter um relacionamento mais íntimo e pessoal com Deus. Deus é relacional. De Gênesis a Apocalipse, a Escritura trata Deus como alguém que deseja entrar em comunhão com sua criação. É apropriado dizer que a Bíblia é a história de Deus buscando restaurar seu relacionamento com o homem, que foi quebrado por causa da rebelião de Adão, em Gênesis 3, 8 a 10. E ouvir a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia mostra que Deus está desejando a cada dia entrar em comunhão com a sua criação. Criação essa, que por causa da queda do homem no Éden, está distante de Deus. Muitos estão nos caminhos de Jesus. Muitos. Mas ainda tem muito mais que estão longe do caminho de Deus. Abandonaram Deus, rejeitaram a palavra de salvação, rejeitaram a comunhão com Deus, rejeitaram a proteção de Deus, rejeitaram o livramento de Deus, rejeitaram o amor de Deus, rejeitaram a misericórdia de Deus. Mas Deus está buscando esse. Para quê? Para restaurar esse relacionamento. Que houve uma quebra no Éden. E Deus está buscando essas vidas, visando restaurá-las, trazê-las de volta para o seu reino e cuidar delas, abençoar elas, orientar elas, amar elas, proteger elas, abençoar essas vidas, dando vida, dando graça, dando poder, dando unção do alto para lutar contra Satanás e suas hostes e permanecer firme nos caminhos de Jesus, dando fruto e fruto que permaneça, frutificando aqui, abençoando aqui, avivando aqui a obra do Senhor, até que Ele venha.
até que ele venha. Ele quem? Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Messias. Que Deus em Cristo nos abençoe hoje e sempre. Amém.